Fala pessoal, Good Dias aqui, tudo certo com vocês? Você quer entender de uma vez por todas o que é uma Sprint Planning e como ela deveria ocorrer? Ou você quer melhorar as Sprint Plannings do seu time? Se a resposta for sim para qualquer uma das duas perguntas, esse vídeo é para você. Vou explicar de forma simples e fácil de entender o que é uma Sprint Planning, com exemplos e dicas para você ter uma Sprint Planning mais produtiva, mais rápida e com muito mais qualidade. Mas antes de mais nada, se você gosta de agilidade, DevOps, Business Agility e muito mais, então não perde a oportunidade e clica agora mesmo no botão de se inscrever. Aproveita e ativa o sininho, pois toda semana estarei postando vídeos novos e não quero que você perca nenhum. Agora indo direto ao assunto, o que é essa tal de Sprint Planning? Sprint Planning é um evento do framework Scrum. Calma aí, você não sabe o que é Scrum? Então te recomendo ver meu vídeo sobre o Scrum. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas de forma bem resumida, Scrum é um framework usado por times para se auto-organizar e realizar entregas de produto. O Scrum tem como evento principal a Sprint, que é um período de tempo de até um mês de trabalho, onde o time constrói o produto a ser entregue. Mas para organizar esse período de trabalho, temos 4 eventos que ocorrem dentro da Sprint, que são a Sprint Planning, a Daily Scrum, a Review e a Retrospectiva. A Sprint Planning é o evento que inicia a Sprint, ou seja, é o evento que vai ser realizado antes de qualquer trabalho ser executado. Isso porque antes de sair fazendo, o time precisa planejar o que vai criar durante a Sprint. Precisa se organizar de forma que tenha algo a ser entregue até o final da Sprint e, principalmente, algo que tenha valor para os clientes. Para isso, o time precisa ter claro quais os objetivos que quer atingir e qual o trabalho necessário para isso. Na Sprint Planning, o Scrum Team vai de forma colaborativa planejar o trabalho a ser executado durante a Sprint. Ao final da Sprint Planning, o time precisa ter abordado 3 tópicos. Por que a Sprint é valiosa, o que pode ser feito durante a Sprint e como o trabalho escolhido será realizado. De forma bem resumida, essa é a definição da Sprint Planning descrita no guia do Scrum. Porém, nem tudo que é fácil de entender é fácil de ser colocado em prática. Por isso, a partir daqui vou trazer algumas coisas, algumas dicas que você pode fazer com seu time para ter plannings mais produtivas e efetivas e, consequentemente, sprints que realmente entreguem produtos de valor para o cliente. Com isso, o primeiro ponto que gostaria de abordar com vocês é a preparação para a Sprint Planning. Uma boa Sprint Planning começa muito antes do evento em si. O Scrum Team precisa estar preparado para se planejar. Caso isso não seja uma verdade, sua planning tem grandes chances de estender demais ou até mesmo não atingir os objetivos do evento. E para estar preparado para a Sprint Planning, a primeira coisa que o time precisa é garantir que eles possuam um Prod Backlog bem definido. E veja que um bom Prod Backlog não é só um grande conjunto de itens para serem criados. Somente isso não garante a qualidade do seu Prod Backlog. Para mim, um bom Prod Backlog deveria atender os seguintes pontos. Ter um objetivo do produto declarado, claro para todos e que esteja alinhado com as expectativas dos stakeholders. E óbvio, alinhado com os problemas a serem resolvidos. Ter um objetivo para o produto traz uma série de benefícios para o trabalho do time. O time passa a ter mais autonomia para a tomada de decisão, facilita a priorização dos itens e ajuda o time a evitar itens desnecessários no backlog. Por exemplo, o time vai conseguir avaliar quando o item do backlog não faz sentido ser executado, pois não está alinhado ao objetivo, ou ainda sugerir formas alternativas para gerar uma solução. Sem um objetivo claro, todos os itens do backlog vão ter a mesma importância, e o time ficará dependente de alguém definir o que faz sentido ser executado ou não. Lembre-se daquela frase, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Muitas pessoas, quando olham para o livro do Jeff Sutherland, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, erroneamente acham que ele quis dizer que com o Scrum o time vai entregar o dobro de um backlog na metade do tempo de um outro time que não usa Scrum. Eu, humildemente, acho que poderíamos mudar um pouco o título do livro, que seria mais adequado.
Para mim ficaria a Scrum, a arte de entregar o dobro do resultado na metade do tempo. Seria mais adequado para o conteúdo do livro, pois com as práticas do Scrum, eles conseguem eliminar itens desnecessários do backlog, fazendo com que o time foque naquilo que realmente trará mais valor, logo atingindo os resultados mais rapidamente. Outro ponto importante é ter itens prontos para serem executados. Isso é feito ao realizar o processo de refinamento. O time precisa estar atento ao backlog para garantir que ao entrar numa sprint planning, o Prod Backlog tenha itens prontos para serem executados. Quando o time não faz isso, pode haver algumas consequências, como a planning ser demorada demais, pois o time estava com muitas dúvidas e os itens ainda não estavam claros o suficiente, ou seja, o time vai acabar fazendo o refinamento durante a sprint planning. Isso é ruim porque, dependendo das dúvidas, o time precisaria de mais tempo para refinar o item. Talvez conversar com os usuários e stakeholders para colher informações ou até mesmo realizar testes e avaliações técnicas. Com isso, o time corre o risco de acabar colocando itens na sprint que ainda não estão refinados adequadamente ou não ter itens suficientes para copar a sprint inteira. Inclusive, você sabia que ao fazer isso o time está indo contra um dos pilares do Scrum, a transparência? Isso porque o Guia Scrum entende que uma forma de aumentar a transparência é fazendo o time colaborar para refinar os itens. Isso traz mais clareza e precisão dos itens. Ainda falando sobre o que deve ser feito antes de entrar na Sprint Planning, um ponto muito importante é o Product Owner ter claro como o produto pode ser evoluído e com isso entregar valor ao cliente. Isso é essencial para que o time consiga definir uma meta para a sprint. Com essa visão clara sobre o produto, o time vai conseguir priorizar melhor os itens do backlog. Vai facilitar a colaboração do time no intuito de definir uma melhor solução e deixará a sprint planning mais objetiva. Agora sim, pensando nesses itens que falei, o time vai estar preparado para fazer uma sprint planning de qualidade. Agora vamos às dicas que você poderá seguir durante a sprint planning. E para começar, eu acho que é a dica mais importante que trarei hoje. Comece definindo a meta da sprint. Eu falei anteriormente que o Product Owner tem que ter claro qual que é os próximos passos do produto, como que o produto pode ser evoluído, pois através disso o time vai conseguir definir uma meta da sprint. Vejo muitos times que não possuem essa prática de definir a meta da sprint, ou definem metas sem foco no produto, como a meta é entregar todas as histórias da sprint. Se for para definir uma meta assim, é melhor nem fazer. Uma meta bem definida vai trazer muita qualidade, não só para a sprint planning, mas também para as sprints e seus eventos. Ter uma meta ajuda o time a colaborar na definição do que precisa ser feito durante a sprint. Traz flexibilidade para o time propor soluções alternativas. Por exemplo, se durante a sprint planning um time entender que para atingir a meta proposta, a meta que eles definiram junto ao PO, eles vão precisar de um número X de histórias, mas essa quantidade de histórias não cabe na sprint deles, ou seja, eles não conseguem entregar todas aquelas histórias na sprint e consequentemente não atingirem a meta. Ter uma meta declarada ajuda o time a colaborar e achar saídas alternativas. Por exemplo, eles podem entender que eles podem simplificar algumas histórias de forma que caiba na sprint. Então ele pode entregar a solução e ainda assim atingir a meta, mas de uma forma simplificada para evoluir depois aquela funcionalidade. Ou o time pode sugerir, assumir alguma dívida técnica de forma a funcionar e essa dívida vai ser paga, vai ser corrigida na próxima sprint, mas atingindo a meta, né? Então tem várias formas da gente, do time colaborar, mas isso só é possível se o time tiver uma meta. Se ele não tem a meta, a discussão acaba se limitando a o que cabe na sprint. Então, não cabe, eu não vou executar, sem ter uma preocupação se não executando aquilo, ele vai atingir o objetivo ou não. Ter uma meta também ajuda o time a focar no que é importante para o produto.
e dá liberdade para o time fazer adaptações durante a sprint, caso necessário. Então vamos a mais um exemplo. O time fez a sprint planning, entendeu o que cabia dentro da sprint, mas durante a execução ele encontrou algum tipo de problema. Entende que ele não vai ter tempo hábil de executar exatamente como estão definidas todas as histórias, e isso ali durante a sprint. Nas dailies eles identificaram isso. Se eu não tenho uma meta, a meta do time acaba sendo entregar todas as histórias. Simples assim. E aí o time já vai entender, cara, não consigo atingir essa meta, estamos com um problema. Agora, se o time tem uma meta, a daily acaba tendo mais valor, porque ele vai poder discutir, o time vai poder discutir de como que ele pode se adaptar para atingir a meta. O que isso significa? Ele pode, por exemplo, simplificar alguma história, negociar algumas características das histórias com o PO, ele pode achar caminhos alternativos, soluções alternativas para ainda assim atingir a meta. Então isso dá uma flexibilidade e a possibilidade do time se auto-organizar para atingir a meta, sendo que tendo a meta, o time tem um norte a seguir. Definir uma meta também trará mais valor ao segundo tópico da Sprint Planning, que é o que cabe na sprint. Você vai ver que a discussão vai deixar de ser apenas sobre tamanho das histórias, horas e story points, e será mais sobre quais itens do Prod Backlog precisam ser executados para atingir a meta e, se não couber na sprint, discussões de alternativas para se atingir a meta. Você ajudará seu time a ter mais protagonismo e ser auto-organizado. E por último, tem uma dica para quando o time for responder o terceiro tópico da Sprint Planning, que é como o trabalho será realizado. Aqui, muitos times apenas quebram as histórias em tarefas e pronto, acham que foi definido como o trabalho será realizado. Veja, definir como o trabalho será realizado vai muito além de só quebrar em tarefas as histórias. Nesse momento da Sprint Planning, o time deve discutir uma estratégia para a execução do trabalho, discutir os riscos e como lidar com eles, possíveis dificuldades, como o time pode se ajudar para realizar o trabalho e, claro, quebrar as histórias em tarefas também faz parte. Essa pequena mudança fará seu time ter um plano de execução muito mais consistente e assim uma sprint muito mais produtiva. E para fechar, vou deixar na descrição do vídeo alguns links que podem te ajudar a evoluir com o uso do Scrum. Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Sprint Planning. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!